Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 18 de novembro, do Opinião Litoral. Participa como comentarista o advogado Roberto Mohamed e a gente recebe hoje a Cláudia Matarazzo, jornalista, que é especialista em cerimonial e comportamento. Nesse fim de ano vai ter muito trabalho a Cláudia, né, Mohamed? Vai. Sem dúvida nenhuma. É um prazer estar recebendo a Cláudia pela segunda vez. E, Cláudia, eu vou começar pelo que está rolando na imprensa, de uma situação que você conhece bem, que começou com a entrevista dela, da Janja no Fantástico, né, nesse domingo que passou, e a participação ativa dela durante toda a campanha do Lula, e a organização da festa de posse dele. E já estão descendo a linha na Janja. Dessa vez começou antes. Como é que tá essa situação? Pois é, até me espantou muito, porque eu acompanhei os colegas jornalistas em todo esse processo de eleição. E claro que a gente fica, como jornalista, e você fica em cima até do que estão falando, enfim, torcendo para lá, para cá. Finalmente vamos virar uma página, temos um novo governo e tal. E aí me espanta as colegas mulheres, inclusive, que falam tanto em defesa da mulher, que mulher tem que ter voz, mulher isso, e feminicídio, não pode, e que metiam o pau no presidente Bolsonaro porque é machista e é mesmo, e não sei o que, e trata a mulher mal. De repente, você tem uma mulher que fala, bonitona, não tem medo de falar, tá lá, e já começaram a questionar, não é nem criticar, é questionar pequenas coisas. Eu acho isso uma coisa tão, redundantemente falando, pequena, porque não subimos a rampa ainda, né? A pessoa não subiu a rampa ainda. E já porque vai cuidar da posse, tem que cuidar da posse. Gente, eu fiz 3 posses como chefe de cerimonial. É lógico que não é ela que vai cuidar da posse. Ela está coordenando aquilo, como assim, dando a diretriz, a orientação. Estou aqui com uma pessoa, com o Mário, que foi quem cuidou das 3 posses que a gente fez, inclusive, à frente do cerimonial do Estado. Tem uma equipe enorme de cerimonialistas, de gente que vai cuidar do protocolo da posse. O que a Janja vai fazer? Vai falar isso sim, isso não, talvez, isso pode, consultar. Claro que ela vai consultar. Vocês acham que... Gente, o presidente Lula é a 3ª vez que o homem é presidente. Você acha que vai pisar tanto assim na bola e que não pode delegar para a mulher, que é a mulher dele, companheira há um tempão já, e companheira aí de jornadas muito mais difíceis do que organizar uma festa, não vai poder organizar uma festa, pelo amor de Deus. Então a gente tem tanta coisa mais importante para questionar até, né, do que o raio da posse, se é ela que vai cuidar da posse. É lógico que não é ela que vai cuidar. Agora, é ela que vai dar a última palavra. Agora, sim. vai ter, por que não? Vai ter pegação no pé, né? Inclusive de preço, de roupa, já tem policiamento, patrulhamento disso. Eu até gostaria de compartilhar com você uma matéria do UOL hoje que mostra o Neymar chegando para treinar com o look de R$300 mil. É verdade que 250 mil é o Rolex, o relógio, mas o tênis de 7.500, a jaqueta de 30 mil. Pois isso me incomoda muito, por exemplo, um look de R$300 mil, realmente, R$300 mil você faz muita coisa com isso. Compra um apartamento, aí vão dizer, né? não, mas é dele, o dinheiro é dele. É dele, o dinheiro é dele, então vai fazer o quê? Né? É assim mesmo. Agora, choca. Aí questionam dela, acho que questionaram uma blusa que ela usou, não sei onde, que custou R$2 mil. Gente, tem blusa que custa isso, tem blusa que custa 500, tem blusa que custa 120. Agora, o dinheiro é dela. De novo, assim como o dinheiro é do Neymar, o dinheiro é dela. Então, por que mesmo que ela não pode usar uma blusa mais cara, está indo numa viagem internacional, acompanhando o marido que acabou de ser eleito presidente? É lógico que eu vou me dar esse presente. E o dinheiro é meu, não é dinheiro do contribuinte. Então, nos poupem, né, desse tipo de questionamento. Vamos falar de programa de governo, vamos falar de outras coisas, né? Vamos falar do que interessa, não do preço da blusa que compra quem pode, claro, mas o dinheiro é dela. Agora, Mohamed, isso mudou nos últimos 20 anos, porque eu lembro muito bem que em 2002 o Lula
adotou um look novo para aquela campanha que incluía ternos Armani, você lembra? E não se questionava assim o preço, né? O problema, Paulo, é que naquela época não tinha esse clima de Palmeiras e Corinthians ou Flamengo e Fluminense. Quando você tem esse clima, vira briga de criança na escola. Né? Teu pai é viado, não, teu também é. Então fica aquela coisa você esquece a relação com a realidade. Né? Qual é o problema da Janja usar uma blusa de R$2.000 quando o filho do Bolsonaro compra uma mansão de 6,5 milhões sem comprovar renda para ter o imóvel? A gente está vivendo um momento em que os dois são iguais. Eles meteram a mão no dinheiro público? Sim, os dois. Eu falei aqui, passei a eleição inteira dizendo, vamos escolher a desgraça que a gente quer para 2023. A escolha é péssima. Os dois lados são iguais. Mas eu vou discordar de você. Não, eu não me refiro a caráter. Eu me refiro ao que fazem com a coisa pública. E por que isso? Olhem quem estava com o Lula no Mensalão e na Lava Jato. Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira, toda a turma do PL, do PR. E hoje? Quem está com o Bolsonaro? 4 anos. O Centrão de sempre, os mesmos caras. Então o problema é que a gente não enxerga que, justamente porque o brasileiro esquece de pensar para votar para deputado federal, para senador, para deputado estadual, ele elege um presidente completamente diferente do outro, que acabam sempre sendo reféns dos mesmos deputados. Dos mesmos bandidos. Ulisses Guimarães, quando aprovou a Constituição de 88, ele disse uma coisa que, para mim, define bem o que aconteceu. O constituinte brasileiro, e é uma das razões pela qual eu digo que essa gente que fica parada na porta de quartel pedindo para salvar a família, porque isso é coisa de gente doente, fica falando da interpretação do artigo 142 de forma equivocada. A Constituição de 88 foi feita dentro de um clima de pânico com a ideia de um novo golpe militar. Então se criaram mecanismos de pesos e contrapesos, de controle de poder, que acabaram criando um regime parlamentarista sem primeiro-ministro. E Ulisses Guimarães, quando a Constituição foi promulgada, disse para o Heráclito Fontes o seguinte: nós nunca mais vamos ter no Congresso discussões de ideias e debates sobre projetos. Nós vamos só discutir quem vai ficar com a chave do cofre. Nossa, que frase. Ele disse isso em 1988. 4 anos depois, para quem não lembra, estoura o escândalo dos anões do orçamento. 4 anos depois. Aquele Congresso. E desde ali a gente não conseguiu passar disso. O Bolsonaro foi obrigado a sentar no colo do Centrão, como o Lula já está sentando no colo do Centrão antes de tomar posse. Então, Cláudia, no final das contas, é torcida organizada. O que me preocupa muito, e a gente fica vendo que, na verdade, o poder é aquele pote de mel e todo mundo quer ficar perto dele. Porque o Centrão não sabe fazer oposição. Como o MDB nunca soube fazer oposição. Como o próprio PSDB penou no início do governo Lula porque não sabia fazer oposição. Mas o que me espanta, e aí é que eu vou entrar na pergunta que eu vou te fazer, o meu problema não é a classe política, porque eu acho que o Lula, inclusive, é um hábil negociador em relação a isso. O próprio Tarcísio aqui já está sendo xingado pelos bolsonaristas, porque já está emitindo sinais de amizade, de convivência. Para conviver, você tem que fazer Só que acordo. a gente nunca teve tanta gente com problemas mentais na rua, pedindo absurdos como golpe militar, propagando mentira atrás de mentira, tendo porta-vozes no Congresso. Instigando a violência. Como é que você está vendo o ano que vem com essa gente toda que não vai parar? Então, são várias coisas. Eu vou responder, mas depois você vai me responder outra pergunta. Então, primeiro eu vou responder. Eu acho, assim, primeiro a gente teve esses 4 anos, foram dificílimos do ponto de vista de comportamento, e é disso que eu falo, é só isso que eu analiso. Você ligava a televisão e não tinha
uma boa notícia, você tinha um presidente sempre agredindo alguém naquele cercadinho, e agredia sempre alguém, né? E instigava uma nova violência. Era isso todo santo dia. Que era, você lembra? Eu lembro que chegou uma hora e falei, não quero mais ver televisão. A gente estava no meio da pandemia, não tinha para onde sair, para onde fugir. Eu falei, gente, está me fazendo mal, mas não é a Covid, não é ficar isolada, é assistir as coisas. Então eu comecei a ver série, ver coisas assim, comecei numa fuga. Bom, então a gente teve isso foi muito nocivo, porque a gente teve um exemplo de violência dado de cima para baixo, e teve. Aí, como você diz, as pessoas estão na rua pedindo absurdos, falando absurdos, mas veio de cima essa ordem, e era uma ordem, façam que é isso mesmo, façam que eu apoio, com armas, com xingamento, com preconceito, era tudo, né? Era essa coisa de tem que ser violento, tem que ser estúpido, que isso, gente, né? Então nunca tivemos tanta gente agressiva podendo ser agressiva. E aí até tem uma teoria, que tem gente que fala assim, não, mas o brasileiro nunca foi bonzinho, o brasileiro é violento. Não sei. Mas a verdade é que você tem, quando você começa a ter problemas depois também, aí tem crise, você tem problema, tivemos a própria pandemia, que piorou esta crise e piorou uma série de problemas mentais nas pessoas. As pessoas ficaram com muita depressão, ficaram com pânico, com isso, com aquilo. Então, o quadro é dificílimo. Aí você me pergunta, como é que vai ser o ano que vem? Vai ser dificílimo. Porém, a gente tem à frente um presidente que não é tonto, que é a terceira vez que está aí. Sabe como você falou, habilíssimo negociador político, mas não estou nem falando de política, estou falando de empatia. O Lula, quando eu conheci, eu nunca votei no Lula até agora, porque eu era do PSDB, eu trabalhava como chefe de cerimonial do PSDB, eu fazia campanha para o Serra, né? Eu lembro que eu conheci o Lula fazendo campanha para o Serra, e para mim o Lula era quase o capeta, porque era um cara que, poxa vida, eu queria né, que o Serra ganhasse. E entra o Lula, e num evento ali X, estava até com o Mário, né? Em 10 minutos, eu estava querendo casar com o cara. Eu falei, gente, me tira daqui que daqui a pouco eu vou... Não é possível. Então, ele sabe o que falar, para quem falar, como falar. Ele estava lá, eram poucas pessoas, alguém virou, eu me lembro tão bem, nós estávamos no Palácio dos Bandeirantes, e alguém virou e falou assim, sabe, esse palácio, essa aqui é a Cláudia Matarazzo, o presidente, não sei o quê, esse, inclusive, está aqui com a gente, chefe de cerimonial. Ele, na hora, falou, que eu não sei como ele sabia, porque não é tanta gente que sabe disso, ele falou assim, inclusive esse palácio aqui era para ser, foi construído pela sua família, né, era para ser a Universidade Matarazzo. Eu já caí para trás, eu falei, como assim? Então, ele é uma pessoa independente do que se acha dele, votou para lá, para cá, de uma inteligência e de uma cultura geral que pouca gente imagina que ele tem. Ele vai ter que usar tudo isso e mais alguma coisa para conversar com as pessoas, mas ele tem essa capacidade, ele tem essa empatia. Graças a Deus, que é coisa que o Bolsonaro não tem, né? Ficou 4 anos falando para a galera dele. Então, eu acho que ele vai ter que usar isso. Ela, Janja, vai ter que ter voz, mas ao mesmo tempo não pode incomodar demais, porque as mulheres também se incomodam com mulheres que têm voz, eu não entendo por quê, mas ela me parece muito centrada, muito articulada, essa entrevista que ela deu, sabe, escolhendo muito bem as palavras também. Então, vai ser dificílimo. O que você quer que eu te diga? Eu acho. Gostaria que fosse muito mais fácil. Mas quem sabe? E eu sou uma otimista. Porque eu acho que à medida que as coisas começarem a melhorar e vão melhorar, eu acho que o clima já está melhor no país. Não no sentido... Tem gente na rua gritando ainda, tem gente que não se conforma e tal. Mas eu acho que as pessoas estão... Você tem mais de 50% da população que está respirando aliviada. E muito aliviada. Eu acho que isso faz diferença. Você ficou de fazer uma pergunta para ele, não foi? Então, e aí a gente tem 64 anos e esquece a pergunta. Peraí que eu vou lembrar. Não, é o seguinte, é que você falou, ele me provocou aqui. Ele falou que são 2 porcarias, que estamos votando na desgraça menor, mas peraí, Roberto, você que é advogado, que é uma pessoa brilhante e que fala lindamente,
Não são exatamente iguais. A gente tem, então eu quero que você concorde ou não e que você me diga como é que é diferente um do outro. Porque aqui a gente está falando, temos um rombo de 750 bilhões de reais. Pode isso? E o outro deixou um rombo bem menorzinho, né? Não, mas aí... Então, e aí você está falando, não, mas robô, vamos esquecer, vamos passar um pano nesse robô. Vamos falar de administração. Porque A é disso que o Brasil resposta é precisa. muito rápida e clara. Quando a gente fala, muita gente pensa que quando você fala dois lados de uma mesma moeda, os dois são iguais. Não. Eles fazem parte do mesmo sistema, mas os dois lados da moeda não são iguais. Então tá bom. Mas Bolsonaro e Lula são duas desgraças que a gente teve que optar. Eles são dois lados da mesma moeda, a moeda da corrupção, a moeda do desmando, a moeda da confusão entre o público e o privado quando se ocupa o poder, a moeda do projeto de poder e não do projeto de Estado, mas é óbvio que como uma moeda, eles são diferentes. Mas, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Mas são muito diferentes. Eu não me conformo quando começa a comparar. Posso contar uma coisa rápida? Mas eu não estou falando de comportamento. Não, não é de comportamento. Eu estou falando de programa de governo mesmo. Então, o Lula também não tem. Ô, louco. Não, o Lula também não tem. Não. O projeto é de poder, porque a gente viu, o Lula passou de 2003 até a posse da Dilma, ele só tinha projeto de poder, que era eleger a sucessora dele. A gente não pode confundir o fato de que as pessoas que trabalham com o Lula têm um nível que não dá para comparar com as pessoas que trabalharam com o Bolsonaro. Foi o que nós cansamos de fazer aqui no programa durante todo esse ano. Mostrar claramente que, mesmo que o Lula erre, qualquer erro de um governo do Lula pode ser corrigido imediatamente pelo sucessor. O Lula não vai conseguir corrigir todos os erros que o Bolsonaro cometeu em 4 anos. Só rapidinho, Paulo, posso contar? Quando eu estava em campanha para o Serra, eu acho que eu já te contei essa história. Eu fui para o Nordeste, fazendo era um livro que eu estava lançando e ficamos 10 dias lá, pedi uma licença e fui fazer o lançamento do livro. Muitas cidades, acho que eram 8 cidades e a gente fez de carro, eu estava com o Mário até, fizemos de carro porque eram cidades perto e tal. E como eu estava imbuída da campanha, eu chegava, via lá, era Serra e Dilma, Serra e Dilma, Serra e Dilma. E Dilma, ninguém conhecia Dilma, essa que é a verdade. Então, a tonta aqui, a jornalista chegava para todo mundo, em quem você vai votar? Aí eu vou votar na Dilma. Eu falava, na Dilma? Mas por quê? Ah, porque eu saí do aluguel, porque eu com isso aqui, eu comprei o meu salão de beleza, o outro tinha comprado o táxi, o outro a filha tinha conseguido estudar. As histórias que eu ouvi em 10 dias eram todas com o mesmo denominador comum. Eu consegui melhorar a minha vida, eu agora, não sei o quê, e por isso que eu vou votar nela. Eu não conheço ela, mas com o Lula eu fiz isso. Então, eu voltei, eu me lembro que eu voltei para a campanha, estava todo mundo, né, porque agora vai, não sei o quê. Eu falei, gente, não vai nada, não vai, né? Porque houve uma melhoria. Havia sim programa de governo, eu vou discordar com você até a morte. Pode ter um projeto de poder? Tem, todo mundo quer o poder, esse poder é inebriante, mas existem programas de governo que funcionaram e que foram deixados. E que agora o Bolsonaro, metade assim, ou abocanhou para ele, ou conseguiu piorar, ou conseguiu destruir. Então, é nisso que eu me pego. E tem mais uma coisa que o Mário está fazendo assim, me mostrando que a gente tem que lembrar, que é o Lula botou o país no mundo, né? Na época. E a gente não... Eu lembro que eu viajava, todo mundo falava assim, vocês têm o Lula lá, o Lula é fantástico. Eu olhava e falava, não é tudo isso, né? Porque aqui dentro a gente sabia que não era tanto assim. A gente tinha problemas, mas é tudo isso. É tudo isso, porque o que ele fez... poucas pessoas conseguiram fazer em 4 anos de governo. E depois mais 4. Então é tudo isso. Parabéns, presidente. Votei a primeira vez nele. Estou achando lindo. Faça favor de não nos decepcionar, né? Por favor, terceira vez não dá. É o tira-teima, agora é o tira-teima. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira,
A nossa convidada é a Cláudia Matarazzo, especialista em comportamento, em cerimonial, e o comentarista da sexta-feira é o Roberto Mohamed, advogado. A gente estava... Vou puxar a volta da questão, porque... E vou focar no que você apontou quando você falou da campanha do Serra, da qual você participou contra a Dilma. Durante esses últimos 4 anos, e aqui a gente tem que fazer justiça a uma pessoa que, e ninguém tem mais motivos para considerá-lo um político igual a tudo isso que a gente condena, mas que foi um presidente de final de mandato parcial, que fez um ótimo trabalho como presidente quando você pensa em macroeconomia, que foi o Michel Temer. Toda a inabilidade da Dilma, política, foi compensada pelo Michel, que entregou um país para o Bolsonaro bem diferente do que ele fala que recebeu, porque ele entregou um país com dinheiro em caixa, ele entregou um país equilibrado. Mas o mais curioso é que quando você fala das questões sociais, todos os projetos sociais da era Lula foram destruídos no governo Bolsonaro. Acabou. Só existe um, que é o Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, que era o Bolsa Escola do Fernando Henrique. Tirando isso, Paulo e Cláudia, todos... Que, aliás, foi criado pelo Roberto Suplicy, pelo Eduardo Suplicy. Todos foram... Não foi. O Bolsa Escola foi planejado pelo Raul Cristiano, que fazia parte da equipe como era o nome do ministro da Educação, do Paulo Renato Souza, e que o Fernando Henrique não queria aprovar, e a Ruth Cardoso é a mãe do Bolsa Escola, porque naquela história de conversar à noite em casa, ela fez o Fernando Henrique enxergar aquilo, que era uma questão, não é que o Fernando Henrique era contra, ele tinha uma visão dele de não aceitar programas assistencialistas sem reciprocidade. Foi graças à influência da Ruth Cardoso, que na minha opinião foi uma mulher sensacional, fora da curva, como em termos de cargo de primeira-dama, mas foram 2 projetos sensacionais que infelizmente morreram, que foi o Universidade Solidária e o Bolsa Família, o Bolsa Escola, que virou o Bolsa Família. Mas Minha Casa Minha Gente morreu, Farmácia Popular morreu, todos os projetos paralelos, porque o Auxílio Brasil é só um auxílio, o Bolsa Família era um sistema de benefícios. As federais que estão quase morrendo, estão agonizantes. Todas estão indo para o buraco. Você acha que, pelo menos isso, o Lula vai conseguir fazer nesses 4 anos, reverter todo o estrago que foi feito? Por quê? Porque em 2003, o Fernando Henrique não entregou dessa forma para ele. As universidades federais funcionavam, o Bolsa Escola já existia. Eu acho que a gente tem aí pela frente um período dificílimo. Então, assim, qual é essa missão? É tentar resgatar essas coisas todas e tentar passar para a população que isto está sendo resgatado, que a confiança, inclusive, para o mercado, tem que falar do mercado, né? Então o mercado tem que entender que isso está sendo resgatado, que o país está num trilho novo e que em algum momento vai melhorar, e está melhorando, quer dizer, isso vai ter que melhorar. Gente, é um dia após o outro. Uma vez eu perguntei para um político muito próximo de mim, que fazia... ele cuidava de problemas grandes, de cidade, tudo, e eu falei, gente, como que você aguenta esses problemas, todo dia tanto problema, como é que você faz? Ele falou, eu procuro não pensar no dia depois de amanhã, eu só resolvo o de amanhã, porque se eu pensar lá para frente, eu morro louco. Então, a gente tenta resolver, vai ter que apagar os incêndios um por dia. Ele sabe, gente, ele tem essa expertise. Ele tem outra grande carta na manga, que é a Amazônia, que agora o mundo está voltado para o Brasil, a gente tem essa coisa da Amazônia. A Amazônia é uma moeda de troca importante, né? Então eu acho que também tem isso. Eu acho que vai ser dificílimo, eu não estou falando que é fácil. É a moeda de troca, não. Ou o cuidar da Amazônia, claro, não, pelo amor de Deus. É o cuidar da Amazônia. Então tem esse trunfo
que estranhamente, não sei por que o presidente não quis usar, o Bolsonaro, ao contrário, já saiu de cara berrando. Quer dizer, daí a gente vê a diferença do nível das equipes, é gente que não pensa, né? Você tem ali aquele, não, joga fora esse dinheiro da Noruega que eu não quero, devolve, para tudo. Agora, Cláudia, complicado. você, justamente por os dois aspectos que eu vou falar agora, você conhece bem, primeiro pela origem de família e pelo fato de você trabalhar com comportamento. Nos últimos 4 anos, a gente vê uma faceta da elite brasileira que a gente não imaginava. Você colocou aquela história da fantasia de que o brasileiro é um povo pacífico. Tem um livro do Leandro Carnal que eu acho excepcional, que chama-se Todos contra Todos, que ele mostra claramente que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Mas e que muito isso é lenda. violento mesmo, eu acho. Mas eu não imaginava, você imaginava há 5 anos atrás que a gente tinha uma elite tão imbecil, tão desprovida de visão, capaz de acreditar em coisas absurdas, de ficar propagando mentiras, sabendo que aquilo não tem nenhum nexo com a realidade. Ou acreditando nas mentiras, eu acho que acreditam mesmo. Eu acho que é uma elite mal informada, ignorante, mal preparada, que acha bacana ir para Miami e voltar e não vai além de Miami. Então eu acho que, infelizmente, essa é a grande tristeza. Mas graças a Deus, é uma elite pequena, né? A gente está falando de menos gente. Então, que bom. Aí espero que não influencie tanta gente assim. Infelizmente, a gente vê que é contagiosa essa doença, né, da desinformação, das fake news. E não imaginava a esse ponto. Agora, é um preconceito, sim. Que outro dia eu falei, é preconceito social, do ponto de vista de comportamento. E é um preconceito social racista. Porque você veja, um presidente como o Bolsonaro, loiro, de olho azul, bota um terno, fica bonitão, aí ok, pode fazer horrores. Um presidente como o Lula, que nasceu em Pernambuco, veio como ele conta, não sei o quê, não é loiro de olho azul, né? E ele pode fazer o que ele quiser e melhorar um monte de coisa, e esta elite ignorante e racista e preconceituosa socialmente, jamais vai aceitá-lo. É não aceitar. É raiva do cara ter vindo de lá e ter conseguido. Mas o Bolsonaro também fala que o avô dele era o cara capinava roça, sei lá o quê, lá no sul. É diferente. É o italiano, loiro de olho azul? Ok. Até este imigrante a gente aceita. Agora, sem olho azul, vindo lá do Nordeste, é preconceito. Infelizmente. Cláudia, você falou desse clima de arma, xingamento, preconceito, e a gente vive episódios assim de extrema violência, como a daquele Thiago Brenan em São Paulo, que está fora do Brasil, em Abu Dhabi, como aquele procurador de registro que agrediu a chefe, onde quebrou a cela, onde ele está em Tremembé. Os policiais com gás lacrimogêneo que mataram, a festa em Brasília, o próprio Roberto Jefferson reagindo a tiros à polícia, a Carla Zambelli deputada sacando uma arma. Você acha que tem relação a esses episódios? Porque eu li uma análise que eu achei muito interessante depois dessa eleição. Eu não lembro exatamente quem escreveu, talvez tenha sido a Cláudia Oyama, sua xará. Thaís Oyama. Thaís Oyama. Que se o Thiago Brenan se candidatar na próxima eleição, ele ganha. Então, infelizmente, quer dizer, o que é isso? Que você elege um cara porque ele fala grosso, porque ele xinga, porque ele se coloca? Não, mas ele se coloca xingando, batendo, isso é se colocar? É muito estranho. É esse o mundo? É um mundo, mas não é só no Brasil, infelizmente. A gente está com a Itália, a gente tem uma Giorgia Meloni, que é extrema-direita na Itália, a gente tem uma série de lugares que estão assim, essa escalada de violência. Por outro lado, são ciclos históricos. Eu não esperava viver a minha aposentadoria com um ciclo histórico violento desse. A gente quer que passe logo, né? Mas no tempo da história eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, até porque tem que depurar tudo isso. Mas eu fico, às vezes, como é que a gente pode chegar? Porque quando a gente fala da elite brasileira, a gente está falando de gente que estudou em boas escolas, a gente está falando de gente que
Muitos se formaram em universidades públicas porque fizeram boas escolas e acabaram passando nessas universidades num período pré-cotas. E você tocou numa ferida que a gente aborda no próximo bloco, que é esta questão que, por mais que as pessoas achem que não, quando eu for falar do seu livro no próximo bloco, a gente vai falar disso, é aquelas pessoas que sonham em transformar, em separar o Brasil de São Paulo para baixo para fazer um outro país, porque eles se consideram moralmente, financeiramente, socialmente superiores ao resto do país. Então, vai para Miami, a gente volta depois e fala disso. Depois do intervalo a gente volta rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, a gente recebe a Cláudia Matarazzo, consultora de comportamento, de cerimonial, e tem o Roberto Mohamed, que é advogado do programa, participando. Agora, Roberto Mohamed, a gente veio aqui para conversar ou para falar do livro da Cláudia? Não, a gente veio para conversar. O livro da Cláudia a gente vai falar agora, justamente por causa disso. A Cláudia lançou um livro que foge um pouco do que as pessoas estão acostumadas, né? Falando de etiqueta, comportamento. Aí ela vem do nada e lança um livro que seria teoricamente de culinária, mas não é. E é por isso que eu vou falar disso, porque ele puxa como a gente terminou o bloco anterior. Essa elite que gosta de restaurante francês, que gosta de lanchonete americana, que gosta de copiar e macaquear tudo que vem lá de fora, aí vem a Cláudia e apresenta um livro, Mesa Brasileira. Este livro toca numa situação que não foi a Cláudia que falou, não, eu vou falar do meu país, e teve um ataque de patriotismo de uma hora. Para quem presta atenção nos grandes chefes franceses, estrangeiros que vieram para o Brasil, todos falam a mesma coisa. Eles vieram por causa da nossa riqueza e diversidade, não só culinária, como cultural. E é isso que está nesse livro. Cláudia, você não acha que o que te levou a fazer esse livro, na verdade, é uma vontade tremenda de dar um tapa na cara dessa gente que prefere ir comer em rede de fast food em Miami ou Orlando do que prestar atenção no que tem no país deles? Olha, na verdade, o que me levou a fazer o livro, o tapa na cara foi um bônus, tá? Mas não foi isso que me levou a fazer. Mas o que me levou a fazer foi porque eu viajo muito pelo Brasil inteiro e eu brinco que é Brasil profundo. Não é que eu vou para Fortaleza, eu vou para Caicó, eu vou para no interior do Seridó, a gente vai para Cacoal, em Rondônia. Rondônia ou Roraima? Rondônia. Fomos para Roraima há pouco tempo atrás. Então a gente vai lá para o final e visita São Lucas, não sei de onde, né? Enfim. E aí, como filha de libaneses e italianos, eu gosto de comer. A primeira coisa que eu visito quando eu tenho uma folguinha é o mercado e vou em todos os restaurantes típicos. Então, a nossa comida do Brasil inteiro é muito interessante. E aí eu percebi, ao fazer a pesquisa, esse livro a gente acabei fazendo na pandemia, porque já tinha tudo meio mapeado, eu percebi que os grandes chefes franceses, é aquilo que você falou, e a gente tem assim, só de você pensar, você tem aqui Laurent, Trois Gros, Henrique Jacquin, esse para falar dos estrelíssimos, né, o Emmanuel Bassolet, mas tem uns 10, né, que moram no Brasil, abriram restaurantes carésimos, que a gente vai lá, as pessoas vão, pagam um pau, pagam uma nota, para comer o quê nos restaurantes dos caras? É um filé de peixe com crosta de castanha do Pará e purê de mandioquinha. E você acha que esses caras estariam fazendo este sucesso na França? Provavelmente não, porque lá eles não têm o ingrediente que tem aqui. E nós aqui vamos no restaurante francês para comer purê de mandioquinha, em vez de ir no cara que faz isso mesmo, né, num restaurante regional. Então todas as cidades, todos os estados têm restaurantes regionais sensacionais e que pouca gente local conhece, essa que é a verdade. Então a ideia foi trazer essa comida para o próprio brasileiro, para viajar, porque quem vai para o norte, o cara do sul, não conhece a comida do norte. É muito grande, o nosso país é continental e vice-versa. O nordestino que desce lá para baixo nunca comeu um barreado, não tem barreado lá em cima, né?
Então, é muito interessante. É uma proposta para quem gosta de viajar, quem gosta de ir além de Miami, porque realmente é muito mais rico e muito mais interessante do ponto de vista cultural. E aí, o livro saiu com fotos, tem 12 chefs do Brasil inteiro, são 18 receitas e 80 pratos explicadinhos, que aqui são os explicadinhos mesmo, é um livro da editora Senac. E pronto, está aqui para quem quiser. Cláudia, até falando dessa questão da editora, a gente viu uma derrocada das editoras tradicionais no Brasil por causa dessa história da queda no mercado editorial, mas parece que a coisa está sendo retomada. Está retomando. Mas o mais interessante é que o Sistema S, que fazia parte da campanha do Bolsonaro destruí-lo, para quem não lembra... Lembro. Falando, vou cortar 1/3 do Sistema S. Porque uma coisa que é preciso, para quem não conhece, o Sistema S, SESI, Senai, Senac, Sesc, as pessoas, Sebrae, as pessoas não conhecem pelo seguinte: ele não está lá para dar emprego para quem é do meu grupo. Quando o Sesc, por exemplo, contrata um artista, nenhum show no Sesc dá lucro. Porque ele vende a preços populares que não pagam o cachê do artista. E seria a única forma das pessoas que vão num show desse poderem ter acesso àquele artista. Em vez de pagar 250, pagar Exatamente, 20. pagar R$20. E os artistas fazem o seu cachê menor para tocar na rede dos teatros do Sesc. Vocês vejam como é um trabalho muito maior. E a editora Senac, que não existia, foi um trabalho feito no Senac, e antes que digam, foi no Bolsonaro, não. A ideia da editora Senac nasce no governo Dilma, que foi um projeto já quando o Jair Meneghelli era o presidente do Sistema S. É anterior a Dilma, viu? Porque eu vem do tenho, Lula, na verdade, com o Jair Meneghelli, mas começa 2000 com ela. Eu tenho um livro deles, de 2007, foi quando a Valentina, de 25 anos atrás, foi quando minha filha nasceu. Foi na presidência do Jair Meneghelli no Sistema S. Era o começo da editora Senac. 97. Essa retomada de coisas, porque é uma forma de resgatar a cultura, por quê? Porque eles não têm necessariamente que dar lucro, então eles podem fazer esse investimento cultural. Aí, Cláudia, a gente vem numa coisa que foi bandeira do Bolsonaro também, e que eu acho até que tinham desvios, mas você se ligar no desvio para acabar com o projeto, que foi a Lei Rouanet. Qual é a tua expectativa agora? Por quê? Porque já começa aquela história, todos os artistas em volta do Lula, todo mundo fazendo o mesmo tipo de crítica rasteira, sem enxergar o que pode ser feito para mudar a lei, mas que ela é necessária. Você acha que a gente vai ter uma retomada desse tipo ou vão ter medo de que novamente caia naquela vala? Eu não sei, mas eu acho que eu até mudaria, eu mudaria nome de lei, eu faria outra lei, mas aí eu não sou eu, né? Porque Lei Rouanet virou agora, infelizmente, virou uma bandeira de não, tem os que odeiam, é o clima de Fla-Flu, né? Que odeiam, dizem, tá vendo, vai voltar essa coisa, não sei o quê, e os que amam, que querem resgatar. Ótimo, então vamos fazer outra lei melhor ainda do que a Rouanet, porque agora já temos a experiência da Rouanet, e vamos retomar, claro, tem que ter uma lei para amparar a cultura, porque ficou abandonada. Mas é porque não outra, né? A gente tem o mercado de eventos também que ficou abandonado, então poderia entrar nessa Lei Rouanet, porque show é evento. Então vamos falar de um mercado aí grande de eventos que são um monte de coisas que a gente tem. Gente que faz som, não estou falando do cara que coordena o evento, estou falando de gente que faz som, gente que maquiagem, a camareira, ou não sei o quê. Gente, músico que na pandemia passou fome, né? Estou falando de músico de casamentos que foram proibidos, etc. Então é complicado. Eu acho que tem que estar tudo debaixo desse mesmo guarda-chuva. Vale uma outra lei, sim. Fizeram algumas críticas para o Lula também, aquela história do clima de Palmeiras e Corinthians, que parece que ninguém entendeu. Eu não sei, para quem já foi para Manaus, para quem conhece a região norte, eu já estive nas duas capitais, Manaus e Belém, ver o que são essas duas cidades.
principalmente Manaus. Eu sou completamente apaixonado por Manaus, nossa. inconformado com o abandono do Tropical Hotel, que é um símbolo de Manaus. Inconformado, eu também, são duas. A última vez que eu Porque fui, pouca gente acabou. sabe, o hotel tem um zoológico que está sendo mantido por um funcionário que trabalha sem salário. E é inacreditável que ninguém compre esse hotel e o transforme de novo no que ele já foi. Mas quando eu fui para Manaus a primeira vez, eu lembro até hoje de como eu fiquei chocado comendo lombo de pirarucu. Ai, que delícia. E costela de tambaqui. É a melhor coisa que tem. As pessoas não têm noção do que é a culinária. Não. E aí eu entendi o Lula convidando para falar, o Egito não tinha banheiro decente para as pessoas participando da COP27. Quando o Lula fala de fazer a COP no Brasil, se não me engano não é a 28, é a 29, né, que ele ofereceu, a 30. É a 30, Fazer em Manaus tem uma estrutura, porque se preparou para a Copa do Mundo, Manaus tem uma estrutura pronta, hoteleira, gente, Manaus está de na Amazônia, restaurantes. estamos falando de COP, Mas tem é uma que ser lá. capital lindíssima Não, e tem com que ser lá. infraestrutura. Por que não? E está pronta para receber, mais do que o Egito. Muito Qualquer mais. cidade egípcia não tem a estrutura que Manaus tem. Olha o tambaqui lá, olha. Nós caímos nessa, para quem não conhece, costela de tambaqui com cerveja é para você não levantar da Nossa, mesa, gente, só no dia não. seguinte. Tem pirarucu também, Ave Maria. E você sabe que depois eu fui ver o pirarucu, eu vi lá os peixinhos, sabe que é um peixão, né? É enorme. E aí a carinha deles, olhando pra mim, pareciam uns cachorrinhos, agora não tenho mais coragem de comer. Eu lembro da carinha, eles têm um olhinho assim, eles são assim, quase pedem pra sair da água, sabe? Agora eu não tenho coragem mais de comer, mas é uma delícia, tadinho, de pirarucu. Não, se apaixonar pelo pirarucu, ela Eu já, me agora apaixono ela forçou a fácil amizade. também. Pelo boto, tudo bem, a gente até entende, mas... Vai de norte a sul a cobertura Vai, das ó, receitas? a gente fez Passando pelo agronegócio também? Passando pelo agro lá no Centro-Oeste, que é interessantíssimo. Tem também, eu passei um pouco pela história, porque assim, para entender a culinária, você tem que entender a história, como é que aquele prato chegou lá. A gente teve levas de imigração em todo o Brasil, então é muito interessante a história do Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste já foi desenvolvidíssimo. Aquela região ali do Goiás, tal, eles eram ligados, era assim, tinha a Argentina naquela época, estou falando do século XIX, né? E eles importavam artesãos, assim, da Argentina, de Buenos Aires. Era uma coisa muito interessante. E tem uma série de influências ali no Centro-Oeste, inclusive o sushi lá é considerado patrimônio, o soba, chama soba, é considerado patrimônio como é que chama? Patrimônio cultural, imaterial. Imaterial. Que é uma receita, nada mais vem do yakisoba, porque teve lá um monte de gente, de oriental, de japonês, e ficou o soba, que é um puxadinho do yakisoba. Cláudia, a gente está no final do nosso tempo. Como é que você gostaria de encerrar essa participação de hoje no Opinião Litoral? Eu quero encerrar pedindo para vocês, por favor, vamos ser todos otimistas, vamos dar uma chance, vamos baixar a guarda um pouco, e quando alguém começar a falar aquelas coisas que a gente não quer ouvir, seja de um lado, seja do outro, muda de assunto, né? Aí fica assim, não, porque o teu é isso, o teu é aquilo. Não, então, mas agora a gente tem que torcer para o nosso. É isso, acho que temos que torcer para o nosso, não o nosso candidato, o nosso país. Acho que é mais por aí. Então vamos entrar numa vibe de nosso país e esquece candidato, amor, mito, o que for, né? Pelo amor de Deus. É país, estamos falando de país, de futuro, dos filhos e netos. Cláudia Matarazzo, a gente agradece a participação aqui no Opinião. Deseja boa sorte para você não só na continuidade da sua carreira, mas também nos seus desejos coletivos. Tomara a Deus, vamos lá. Obrigado, Roberto Mohamed, pela participação também. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você, principalmente, que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 15 para 1, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite, segunda-feira um pouquinho mais tarde, por causa do Roda Viva, na reapresentação, e um ótimo final de semana para você que você merece.